Olá, que bom ter você aqui de volta. Se você fez a lição 1 ontem, você deu um passo importantíssimo. Você começou a questionar os significados que sempre aceitou como verdade absoluta. E hoje, na lição 2, vamos aprofundar ainda mais essa compreensão transformadora. A jornada de 365 dias através do livro de exercícios de um curso em milagres não é acidental. Cada lição foi cuidadosamente posicionada para preparar sua mente para a próxima. Ontem você reconheceu que nada do que vê significa coisa alguma. Hoje você vai descobrir algo ainda mais revolucionário, que você mesmo é quem deu a tudo que vê todo o significado que tem para você. Isso pode soar como a mesma coisa, mas não é. Ontem foi sobre reconhecer que as coisas não têm significado inerente. Hoje é sobre reconhecer o seu poder, o poder da sua mente de criar significado, de interpretar, de atribuir valor. E quando você entende esse poder, você também entende que pode mudá-lo. Então respire fundo, prepare-se para mais uma camada de percepção sendo gentilmente removida, e vamos começar. A lição de hoje é: eu dei a tudo que vejo todo o significado que tem para mim. Deixe essa afirmação realmente penetrar. Você deu a tudo que vê todo o significado que tem para você. Não parte do significado, todo o significado. Nada que você vê tem qualquer significado por si mesmo. Todo o significado que você experiencia vem de você, da sua mente, das suas interpretações, dos seus julgamentos, das suas memórias. Esta é uma ideia difícil de aceitar porque parece muito óbvia que as coisas têm significados próprios. Uma cadeira é uma cadeira, certo? Mas o curso está te pedindo para olhar mais profundamente. O objeto em si, aquela forma, aquela estrutura, não carrega nenhum significado. É a sua mente que diz: isso é para sentar. Isso é confortável ou desconfortável. Isso é bonito ou feio. Isso me lembra da casa da minha avó. Ou, isso me irrita, porque está fora do lugar. Veja como as instruções são praticamente idênticas à lição 1, mas com uma diferença crucial. Você vai aplicar esta ideia da mesma forma, 2 vezes ao dia, de manhã e à noite, por aproximadamente 1 minuto cada vez. Você olha ao redor lenta e calmamente, aplicando a ideia a tudo que vê de forma indiscriminada. Por exemplo, eu dei a esta mesa todo o significado que tem para mim. Eu dei a esta cadeira todo o significado que tem para mim. Eu dei a este corpo todo o significado que tem para mim. Eu dei a esta sombra todo o significado que tem para mim. Eu dei a esta luz todo o significado que tem para mim. As mesmas regras se aplicam. Não tente cobrir muitos objetos. Mantenha um ritmo lento e contemplativo. Não faça distinções entre objetos que parecem importantes e os que não parecem. Aplique a ideia igualmente a tudo, grande, pequeno, animado, inanimado, valioso, sem valor. E muito importante, não exclua nada específico, mas também não tente incluir tudo de uma vez. O curso enfatiza novamente que você deve aplicar a ideia de maneira bastante casual. Não concentre esforço excessivo em nenhum objeto em particular. Não tente forçar compreensão ou insight. Simplesmente siga as instruções com precisão e deixe que o processo faça seu trabalho. E aqui está algo que o curso nos alerta especificamente para esta lição. Embora a aplicação deva ser feita sem esforço excessivo, é importante que você não exclua conscientemente nada. Isso significa que se você perceber que está evitando aplicar a ideia a certas coisas,
talvez coisas que você considera muito importantes ou muito triviais, coisas que você ama ou coisas que você odeia, isso é um sinal de resistência do ego que você precisa observar. A prática desta lição está começando a te treinar em algo fundamental. Reconhecer que você não é uma vítima passiva de um mundo que existe independentemente de você. Você é um participante ativo na criação do significado que você experiencia. E se você criou esse significado, você também pode descriá-lo e permitir que um significado verdadeiro seja revelado. Para entender profundamente o que esta lição está fazendo, precisamos voltar a um dos conceitos mais fundamentais de Um Curso em Milagres. Você não é corpo, você é mente. E a mente é incrivelmente poderosa, tão poderosa que cria toda a sua experiência de realidade. O curso nos ensina que ideias não deixam sua fonte. O que isso significa? Significa que tudo que você vê lá fora é, na verdade, uma extensão de ideias que estão aqui dentro na sua mente. O mundo externo é como um espelho refletindo de volta para você os conteúdos da sua própria mente. Você não está vendo o mundo como ele é. Você está vendo seus próprios pensamentos projetados para fora e então percebendo-os como se fossem realidade objetiva externa. Isso se conecta diretamente com o conceito de projeção que o curso discute extensivamente. O ego usa a projeção como sua principal arma de defesa. Como funciona? O ego coloca culpa, medo e ódio dentro da sua mente, e então projeta esses conteúdos para fora, fazendo você ver essas coisas no mundo e em outras pessoas. Então você ataca lá fora o que na verdade está dentro de você. Por exemplo, se você carrega culpa inconsciente, você vai projetar essa culpa e ver outras pessoas como culpadas. Se você tem medo de sua própria raiva, você vai projetar e ver o mundo como um lugar perigoso, cheio de pessoas raivosas. Se você não se aceita, você vai projetar e ver rejeição vindo dos outros. Você não está vendo os outros ou o mundo. Você está vendo sua própria mente refletida de volta. E aqui está o ponto crucial. Cada significado que você deu às coisas foi baseado no passado. Você vê através das lentes de experiências anteriores, de aprendizados anteriores, de traumas anteriores, de condicionamentos anteriores. Você nunca está realmente vendo nada fresco, novo, como é. Você está sempre reconhecendo, categorizando, julgando baseado no que você já sabe. O curso nos diz que o ego fez o mundo como um ataque a Deus. O mundo inteiro da forma, da matéria, da separação, foi construído para provar que a separação de Deus não apenas é real, mas é irreversível. E para manter essa ilusão, o ego precisa que você acredite que o mundo existe independentemente de você, que ele tem poder sobre você, que você é sua vítima indefesa. Mas quando você começa a reconhecer que você deu a tudo que vê todo o significado que tem para você, você começa a recuperar seu poder. Você começa a ver que não é vítima. Você é o fazedor da sua experiência. E isso é simultaneamente aterrorizante e libertador para o ego. Aterrorizante porque significa que o ego não tem desculpa. Libertador porque significa que você pode mudar tudo simplesmente mudando sua mente. O texto nos ensina que existem apenas duas emoções: amor e medo. Tudo vem de uma dessas duas fontes. Quando você dá significado às coisas baseado no amor, quando você permite que o Espírito Santo interprete para você, você vê inocência, beleza, propósito santo. Quando você dá significado baseado no medo, quando você deixa o ego interpretar, você vê ataque, culpa, separação,
morte. Então, esta lição está te treinando a reconhecer. Todo o significado que você vê está vindo de você. Está vindo do sistema de pensamento que você escolheu usar como seu guia. E se você pode reconhecer isso, você também pode escolher um guia diferente. Você pode pedir ao Espírito Santo para reinterpretar tudo para você, para te mostrar o significado verdadeiro que não vem do ego, mas da verdade. Vamos tornar isso completamente prático agora. Como você realmente aplica esta lição de uma forma que faça diferença real na sua vida? Vou guiar você através de exemplos específicos e dar orientações claras. Primeiro, vamos fazer a prática formal juntos como exemplo. Imagine que é de manhã e você está sentado na cozinha tomando café. Você respira profundamente algumas vezes, se centra e começa a olhar ao redor com atenção suave. Você vê a xícara de café na sua mão. Diga mental ou verbalmente: eu dei a esta xícara todo o significado que tem para mim. E então, pause por um momento e observe o que acontece na sua mente. Talvez você perceba que você associa essa xícara com conforto matinal, com ritual, com despertar. Talvez essa xícara específica tenha memórias. Foi um presente. Você a comprou em uma viagem especial. Todo esse significado não está na xícara. Está em você. Seu olhar se move para a janela. Eu dei a esta janela todo o significado que tem para mim. A janela é apenas um objeto, mas você pode ter dado a ela significado de aprisionamento ou de abertura, dependendo do estado da sua mente. Você pode ter associações sobre privacidade, sobre o mundo lá fora, sobre segurança ou vulnerabilidade. Você vê uma foto na parede, talvez de alguém que você ama. Eu dei a esta foto todo o significado que tem para mim. E aqui pode ficar emocionalmente carregado. Você deu àquela imagem todo tipo de significado sobre relacionamento, sobre amor, sobre perda, talvez, sobre memórias felizes ou dolorosas. Mas a foto em si, pedaços de papel com pigmento, não carrega nenhum desse significado. Você colocou tudo isso lá. Agora, aqui está onde fica realmente interessante. Você olha para a sua própria mão. Eu dei a esta mão todo o significado que tem para mim. Você deu a seu corpo, às suas partes, todo tipo de significado. Talvez significados sobre envelhecimento, sobre capacidade ou incapacidade, sobre beleza ou falta dela, sobre identidade. Todo esse significado é seu, não do corpo em si. Vamos para um exemplo mais desafiador. Suponha que durante o dia, não durante a prática formal, mas apenas vivendo sua vida, você encontra alguém que normalmente te irrita. Antes de reagir automaticamente, você pausa e lembra: eu dei a esta pessoa todo o significado que tem para mim. O que acontece quando você reconhece isso? Você percebe que a irritação não está vindo da pessoa. Está vindo dos significados que você atribuiu a ela baseado em encontros passados, em expectativas não atendidas, em julgamentos que você fez. A pessoa em si, o ser humano real ali na sua frente neste momento, é separado de todo esse significado que você colocou nela. Outro exemplo prático: você está no trânsito e fica preso em um engarrafamento. Normalmente isso seria frustrante, mas você lembra a lição. Eu dei a este trânsito todo o significado que tem para mim. O trânsito em si, carros parados, é neutro. Toda a frustração, todo o significado de eu estou atrasado, isso é ruim, não deveria ser assim, vem de você. E aqui está uma aplicação realmente poderosa. Quando algo ruim acontece no seu dia. Talvez você recebe uma notícia perturbadora. Antes de se perder na reação emocional, você pausa e reconhece:
Eu dei a esta situação todo o significado que tem para mim. Isso não nega seus sentimentos, mas te dá espaço. Te dá a possibilidade de escolher interpretar diferente, de pedir ao Espírito Santo para te mostrar outro significado. Aqui estão algumas dicas práticas importantes. Primeiro, quando você faz a prática formal 2 vezes ao dia, seja consistente. Mesmos horários, se possível. Isso cria um hábito, um ritual que sua mente começa a antecipar e cooperar com. Segundo, quando você aplica a ideia, não tente forçar nenhuma experiência ou compreensão profunda. Você está apenas plantando sementes. Confie no processo. A mudança acontece ao longo do tempo, com repetição consistente. Terceiro, se você perceber resistência, se você realmente não quer admitir que deu a certas coisas todo o significado que elas têm, simplesmente observe essa resistência sem julgamento. A resistência é apenas o ego se defendendo. Reconheça-a e continue com a prática de qualquer forma. Quarto, use esta lição como uma ferramenta ao longo do dia, não apenas durante as 2 práticas formais. Sempre que você se sentir perturbado por algo, lembre-se: eu dei a isso todo o significado que tem para mim. Isso te dá poder de volta. Te lembra que você não é vítima. E, finalmente, seja gentil consigo mesmo. Você está desfazendo padrões de pensamento de uma vida inteira. Mudança real leva tempo. O importante não é ser perfeito, é ser consistente. Agora vamos falar sobre o que você pode experienciar ao praticar esta lição, porque é importante saber o que esperar e como trabalhar com o que surge. Muitos praticantes relatam que esta lição traz uma sensação inicialmente perturbadora de responsabilidade. Porque se você deu a tudo que vê todo o significado que tem para você, isso significa que você não pode mais culpar nada nem ninguém lá fora pelos seus sentimentos ou sua experiência. O ego realmente não gosta disso. O ego ama culpar, adora ser vítima, precisa de inimigos externos. Então, se você sente desconforto ou até resistência ao fazer este exercício, saiba que é completamente normal. Algumas pessoas experienciam algo que podemos chamar de vertigem mental. É como se o chão conhecido estivesse sendo removido debaixo dos seus pés. Se tudo que você pensou que sabia sobre o mundo é apenas significado que você mesmo colocou lá, então, o que é real? Quem você é? Se essa sensação de desorientação surgir, respire. Lembre-se de que você está em um processo de despertar, e despertar naturalmente significa que o sonho antigo precisa ser questionado. Por outro lado, alguns praticantes relatam um senso poderoso de empoderamento. Se eu dei a tudo que vejo, todo o significado que tem para mim, isso significa que eu posso mudar esse significado. Eu não sou vítima. Eu tenho poder. Essa percepção pode ser incrivelmente libertadora. Você começa a ver que sua paz não depende de mudar circunstâncias externas, mas simplesmente de mudar os significados que você atribuiu a essas circunstâncias. Muitos relatam que começam a perceber padrões. Você nota que dá certos tipos de significados consistentemente. Talvez você sempre interprete ações das pessoas como ataques, ou sempre veja situações novas como ameaçadoras, ou sempre dê a experiências o significado de não é o suficiente. Reconhecer esses padrões é extremamente valioso, porque você não pode mudar o que não vê. Algumas pessoas têm experiências de clareza súbita, onde percebem quão carregadas de significado pessoal suas percepções são. Por exemplo, você pode olhar para um objeto comum, digamos, um livro, e de repente perceber todas as camadas de significado que você colocou ali.
educação, sobre status, sobre identidade intelectual, sobre memórias de quem te deu esse livro. É como ver pela primeira vez quão complexo é o sistema de significados que você carrega. Outros praticantes notam que há objetos ou pessoas aos quais eles deram significados particularmente pesados. Pode ser uma pessoa que você ama intensamente. Você deu a ela o significado de minha completude depende dela. Ou uma pessoa que você odeia. Você deu a ela o significado de responsável pela minha infelicidade. Ou um objeto material. Você deu a ele o significado de meu valor como pessoa. Reconhecer esses significados extremos é o primeiro passo para liberá-los. É importante mencionar que alguns praticantes sentem culpa quando fazem este exercício. Eles pensam: se eu dei tudo isso, então todos os meus problemas são minha culpa. Mas isso é uma interpretação equivocada. O curso não está te culpando. Está te mostrando que você tem poder, não para te fazer sentir culpado, mas para te libertar. A diferença é crucial. Responsabilidade não é culpa. Responsabilidade é poder. Algumas pessoas relatam que depois de alguns dias praticando esta lição, junto com a lição 1, elas começam a ver o mundo de forma ligeiramente diferente, mais leve, menos sólido, menos definitivo. É como se a realidade estivesse se tornando mais fluida. Isso é um sinal de que o aperto do ego sobre sua percepção está começando a afrouxar. E, finalmente, alguns praticantes experienciam momentos de paz profunda, quando realmente reconhecem que deram tudo. Porque se você deu todo o significado, você também pode retirar todo o significado falso e permitir que significado verdadeiro, o significado que o Espírito Santo dá, emerja. E o significado que o Espírito Santo dá sempre leva à paz. E aqui estamos, completando nossa exploração profunda da lição 2. Você deu mais um passo essencial nesta jornada transformadora de 365 dias. Vamos recapitular rapidamente os pontos principais. Hoje você aprendeu que você deu a tudo que vê todo o significado que tem para você. Não parte do significado, todo o significado. Nada que você vê tem qualquer significado inerente. Todo o significado vem de você, da sua mente, do sistema de pensamento que você escolheu usar como seu intérprete. Nós exploramos como isso se conecta com os conceitos fundamentais do curso: a projeção, o poder da mente, a diferença entre a interpretação do ego e a interpretação do Espírito Santo. Você viu que reconhecer que você deu todo o significado não é sobre culpa, é sobre recuperar seu poder. É sobre perceber que você não é vítima de um mundo externo, mas criador da sua experiência através da interpretação que você escolhe. Praticamos juntos como aplicar esta lição de forma concreta, tanto nas 2 sessões formais diárias, quanto informalmente ao longo do dia. E refletimos sobre as várias experiências que podem surgir, desde desconforto inicial até empoderamento profundo, desde vertigem mental até clareza libertadora. A síntese disso tudo é simples, mas profunda. Você está começando a reconhecer o poder da sua mente. Você está começando a ver que tudo que você experiencia vem da interpretação que você dá, não das coisas em si. E quando você vê isso, quando você realmente entende isso, você também vê que pode escolher dar interpretações diferentes, significados diferentes, guiados não pelo ego, mas pelo Espírito Santo. Esta é apenas a 2ª lição de 365, mas já estamos trabalhando com conceitos que podem transformar completamente sua vida.
Não se apresse. Não tente dominar tudo de uma vez. Apenas pratique com consistência, com abertura, com disposição. As sementes que você está plantando agora vão florescer no tempo certo. Lembre-se, faça este exercício 2 vezes hoje, de manhã e à noite, 1 minuto cada vez. Olhe ao redor casualmente e aplique a ideia a tudo que você vê. Eu dei ao objeto todo o significado que tem para mim, simples, direto, consistente. E amanhã você passará para a lição 3, construindo sobre o fundamento que estamos estabelecendo agora. Cada lição prepara você para a próxima. Confie no processo. Se este vídeo foi útil para você, se algo aqui ressoou ou clarificou a prática da lição, por favor, deixe seu like. Isso me ajuda a saber que este conteúdo está fazendo diferença e também ajuda outras pessoas a encontrarem estes ensinamentos transformadores. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora. Eu posto vídeos diários acompanhando você através de cada uma das 365 lições do livro de exercícios, além de explorações profundas do texto de um curso em milagres. Você não vai querer perder essa jornada completa. Compartilhe este vídeo com alguém que está estudando o curso ou que você sente que está pronto para começar esta prática transformadora. Às vezes, é exatamente o apoio que alguém precisa para se comprometer com a prática diária. E nos comentários, eu adoraria saber: como foi sua experiência com a lição 2? Você percebeu os significados que tem dado às coisas? Teve alguma percepção sobre seus padrões de interpretação? Ou tem dúvidas sobre como aplicar a lição? Compartilhe. Esta troca enriquece a jornada de todos nós. Muito obrigada por estar aqui, por se comprometer com este trabalho de despertar, por dar este passo diário em direção à verdade. Te vejo amanhã na lição 3. Até lá, que você reconheça o poder da sua mente e escolha usá-lo para a paz.